Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Hebreus, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Vou ler mais uma vez. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Amém, queridos? Amém? Essa é uma passagem, né, bíblica do livro da Carta aos Hebreus. É uma passagem que tem uma temática um pouco profunda demais, difícil, não tão compreensível em um primeiro momento, mas se nós lermos todo o contexto, um pouco antes de nós chegarmos aqui no versículo 27 do capítulo 12, o autor da carta, ele começa a discorrer sobre a questão daquilo que aconteceu no passado com a nação de Israel. Lógico que é uma carta escrita para o povo hebreu, então o enfoque dessa palavra é em cima daquilo que os judeus eles experimentaram, né, a libertação deles no deserto, o povo de Deus andando no deserto e as experiências que eles tiveram. E aqui nós vamos perceber que o autor ele está se referindo exclusivamente ao que aconteceu no Monte Sinai, que ali no Monte Sinai houve um abalo. Ali o Senhor abalou a terra, o monte tremeu, ele fumegava e as pessoas temeram. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina que eles não poderiam nem tocar no monte, nem um animal poderia tocar, e é sobre essas coisas que eles estão falando. E aqui o autor está dizendo, ainda uma vez, nós vamos entender que esse ainda uma vez possa ter quase certeza que o significado que ele está falando é que vai acontecer de novo, mas talvez sendo a última vez antes que tudo se cumpra. Então ele está se referindo ao fim dos tempos, ele está se referindo ao destino que Deus vai dar à natureza criada, aos céus, que engloba todo o universo, e a Terra, que é o planeta onde nós habitamos. Então a Bíblia em algumas passagens fala da destruição total do nosso planeta, da destruição total do universo, e Deus ele vai fazer novas todas as coisas. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Então nós vemos essa afirmação da recriação no final, em várias passagens bíblicas. Até o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, Pedro nos fala sobre isso e algumas passagens do Antigo Testamento. Então aqui ele está falando, ainda uma vez, quer dizer, mais uma vez vai acontecer de Deus abalar a criação, abalar a estrutura das coisas, só que como uma última vez antes que tudo se cumpra. E ele faz um comparativo, na realidade, essa passagem de Hebreus, capítulo 12, versículo 27, é uma referência indireta ao livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler com vocês. Olha o que diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Então nós vemos aqui que em Ageu, Deus ele está dizendo para nós que ele vai tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Essa passagem de Hebreus ela é paralela a essa passagem de Ageu. Então eles estão fazendo um comparativo, que Deus havia lá no Monte Sinai feito tremer a terra, de tal forma que causou espanto no seu próprio povo. E que agora mais uma vez, uma última vez, Deus vai abalar os céus e a terra. Os céus e a terra para ele cumprir o propósito dele. E qual é o propósito? Nós vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui com vocês em Hebreus 12, 27, que diz assim, ó, ainda uma vez mostra a mudança de coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que vem a ser coisas móveis e coisas imóveis, né? Ele fala aqui, isso vai mostrar a mudança de coisas móveis, Deus vai abalar os céus e a terra uma última vez para mostrar a mudança de coisas móveis como para as coisas imóveis. O que seriam coisas móveis nessa passagem? Né? Coisas que não são permanentes.
coisas que elas se acabam. Existe uma palavra que representa bem isso, efemeridade, efêmeras, que são passageiras, temporárias, transitórias, provisórias, que não são eternas. Então ele está falando para nós aqui, o autor da carta aos Hebreus, e eu tenho que tomar muito cuidado para não falar que é Paulo, né? Porque eu acredito profundamente que tenha sido Paulo que escreveu essa carta, mas não existe um consenso e uma certeza sobre isso. Então vou sempre me referir ao autor da carta aos Hebreus, que foi o próprio Deus e o Espírito Santo que inspirou essa palavra. Mas ele vai mostrar para nós que então, uma última vez, Deus vai abalar os céus e a terra para transformar essas coisas que não são permanentes, que não são eternas, que são provisórias, que são efêmeras, em coisas que ele fala que não se movem, imutáveis, coisas que não saem do lugar, que não se desfazem. A imutáveis nós poderíamos entender por inabaláveis, por coisas firmes que não saem do lugar, e inalteráveis, aquelas coisas que são eternas. Então o autor aqui está mostrando para nós que Deus vai causar um último abalo, que vai abalar os céus e a terra, vai estremecer os céus e a terra. E tudo isso é para aniquilar, né, para mover das coisas que não são eternas para as coisas eternas. Deus, ele vai começar um reino eterno, terminando com esse reino provisório que a Bíblia chama deste século, né? Século significa ao mesmo tempo este período de tempo e mais com o significado mais importante, que significa mundo. Então o mundo, ele vai passar, é o que a Bíblia diz, que as coisas que estão no mundo vão passar. Nós não deveríamos, né, estarmos apegados às coisas do mundo, porque elas vão passar, é o que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver que na nossa vida nós temos muitas coisas, né, no presente, na nossa vida, que na nossa posse, coisas que temos que podem ser abaladas, né, a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego, a nossa estabilidade, a nossa segurança, a nossa família, e todas essas coisas são coisas provisórias, são coisas temporárias, efêmeras, são coisas que podem ser abaladas, e nós como cristãos não deveríamos colocar a nossa segurança nessas coisas, nós não deveríamos nos apoiar nessas coisas, né? A Bíblia fala até do homem que confia no próprio homem, na força do seu braço. Por quê? Porque o homem é transitório, a força do braço é transitória. Hoje eu tenho condições de desempenhar certas tarefas, mas pode ser que daqui a um tempo eu não consiga fazer as mesmas coisas. E a Bíblia vai nos ensinar que não há nada com certeza debaixo dos céus. Nós vamos ver essas coisas. A brevidade, a finitude é parte de tudo. Tudo que tem na natureza se desgasta, acaba, tem fim. É isso que a Bíblia nos apresenta. Só que, por outro lado, nós vamos ver também nas Escrituras que existem certas coisas que não podem ser abaladas, que é o que nós vamos ver, que são imutáveis. E nós temos que pensar nessas coisas, porque se um dia acontecer dessas coisas que nós temos, que nós possuímos, que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós nos apoiamos nessas coisas, nós nos apegamos demais a essas coisas, se um dia essas coisas forem abaladas, se elas vierem a faltar, se nós perdermos pessoas que amamos, perdermos o emprego, ou perdermos o nosso prestígio, ou se o mundo virar de perna para baixo e a economia ficar maluca, enfim, nós temos que estarmos apegados em coisas que não podem ser abaladas. Porque a maioria das coisas que nós vemos, tudo que nós vemos e tocamos no mundo, essas coisas podem ser abaladas. E nós não podemos permitir que se um dia essas coisas provisórias, essas coisas temporárias que nós tocamos e que nós possuímos, ou nós pensamos possuir, se um dia isso nos for tirado, isso não pode nos abalar. Por isso que nós precisamos de estar com o nosso coração firmado em coisas que são eternas, imutáveis, né? Não importa quais sejam as nossas perdas, não importa quais tenham sido, nós temos em primeiro lugar que lembrar que nós desfrutamos da salvação que Cristo nos deu. Cristo garantiu para nós a salvação, e a salvação é o sinônimo de vida eterna. Então, ainda que nós venhamos a morrer, a perdermos a nossa vida aqui, que é transitória, essa vida, nessa realidade, ela é transitória. Nós ainda herdamos a vida eterna, então nós não devemos temer nada, né? Na realidade nós estamos com Jesus, confiando naquele que morreu por nós, que derramou o seu sangue, e por causa desse sangue, meu querido e minha querida irmã, eu e você fomos salvos.
Eu e você fomos salvos. E essa salvação nos traz uma garantia de que ainda que tudo fique mal na terra, nós temos ao Senhor, nós vamos passar a eternidade com Ele. Ainda que venha a cair o mercado da Bolsa de Valores, isso não pode interferir na nossa salvação. Se os bancos quebrarem, se a economia afundar, falência, ou enfim, seja lá o que for, se eu estou em Cristo, né, eu não tenho o que temer. Ainda que nós passemos por dificuldades, que é muito ruim, nenhum de nós, por mais fé que nós tenhamos, nós não queremos passar por momentos ruins, mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo dessas aflições, elas vêm, elas abalam a nossa estrutura, nós perdemos coisas que nos são importantes, nós perdemos coisas que muitas vezes nós acreditamos que é o nosso alicerce, que é a base da nossa vida. É comum algumas pessoas, quando acontece algo muito terrível, elas falam assim, eu fiquei sem chão. Por quê? Porque o chão daquela pessoa era a certeza das coisas que ela possuía, ou ela achava que possuía, era da situação que ela se encontrava. E quando essas coisas nos são tiradas, nós perdemos o chão. Por isso que eu tenho que ter o meu chão algo sólido, algo eterno, que ninguém consegue tirar, que nada pode nos tirar. E nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que através do que Jesus fez na nossa vida, nós somos transformados em filhos de Deus. Deus, ele é o nosso Pai. Então nada, nenhuma mudança de circunstância pode roubar isso de nós. Isso foi Cristo que conquistou para nós. Então, queridos, ainda que nós venhamos a perder tudo que temos, ainda que nós venhamos a passar por a pior tragédia na nossa vida, queridos, ainda nós podemos olhar para o alto e falar, Deus, Ele ainda é meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, é o que Jesus falou. Portanto, eu não posso me permitir ser abalado, eu não posso. E nós temos que lembrar também que fora a salvação eterna, nós temos também uma outra bênção que ela é permanente, o amor de Cristo. O amor de Cristo é eterno, queridos, ele é para sempre. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O amor eterno de Cristo nos traz a vida eterna. Então aquele Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo, ele nos amou com toda a força do seu ser. Ele colocou todo o amor dele em ação quando ele se entregou na cruz por nós. E nada pode afetar isso, nada. Ainda que aconteçam coisas terríveis, né? Tem aqui um versículo que se tornou bem famoso por causa de uma canção, né? uma música gospel, e divulgou bastante, que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha só o que o profeta diz. Porque ainda que a figueira não floresça, se a figueira não florescer, não tem fruto. E eles plantavam figueiras para terem frutos. Isso era para eles terem o ganha-pão deles, era o trabalho. Nem haja fruto na vide. A vide é a parreira, é o pé de uva. Se não tiver uva, eles não ganham, eles não comem, eles não fazem vinho. Ainda que decepcione o produto da oliveira, nem as oliveiras, está falando, ainda que a figueira não floresça, a vide não tenha uvas e a oliveira não dê nada, e os campos não produzam mantimento, então ele está falando de uma escassez, ele está falando praticamente de fome nacional. Você olha para todos os lados, não tem nada produzindo, vai faltar comida, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ele está falando ainda que as ovelhas que você tem, então eu vou ter que comer ovelha, não tem, foram roubadas, e nos currais não haja gado. Ele fala, ele pintou um cenário de calamidade, um cenário de calamidade pública, uma família que vive dessas coisas, que não tem essas coisas, eles não têm material para trocar. Ele está falando, ainda que aconteça uma calamidade dessa na nossa vida, ele continua no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque ele tem o Senhor, e eu e você temos o Senhor. Ainda que tudo seja movido do seu lugar, ainda que as coisas móveis sejam retiradas, sejam abaladas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele lembra que ele é filho de Deus, ali naquele caso não, naquela época, mas ele lembra do Senhor, o Deus que ele adora, o Deus que ele ama, e ele vai exultar no Deus da minha salvação, ele lembra da salvação dele. Então ainda, queridos, que tudo
possa ir mal, se eu e você estamos alicerçados naquelas coisas que são eternos, nós vamos lembrar que eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Como ele diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Isso está lá no livro de Cantares, né? Nós temos que lembrar que a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa mais rica herança, ela é incorruptível. Por isso que Jesus falou para nós buscarmos tesouros nos céus, que ali a traça não come, que a ferrugem não corrói e o ladrão não consegue escavar, não consegue minar para roubar. Não importa, queridos, qualquer que seja o problema que nós enfrentarmos, se a nossa vida está alicerçada em cima daquele que é eterno, em cima da rocha eterna, em cima do Deus da nossa salvação, queridos, nós não vamos, nós vamos conseguir suportar e nós não vamos nos desesperar. Nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, ele criou os céus e a terra, ele criou todo o universo. E Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar uma igreja de fé, uma igreja confiante, uma igreja que guardou o seu coração e principalmente uma igreja que está alicerçada sobre a rocha, sobre verdades eternas. Nós temos que entender quais são as coisas eternas que nós não temos como perder. O Senhor é o Deus eterno. Cristo, Jesus, ele é eterno, o Espírito Santo é o selo eterno que Deus colocou em nós, a própria vida eterna que ele nos dá, o amor, a Bíblia diz que Deus é amor, então se Deus é eterno, o amor também é eterno. E a Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde nós vamos passar toda a eternidade. Se as coisas ficarem difíceis, nós temos que olhar para essas coisas, nós temos que nos lembrar dessas coisas. Eu queria, ainda continuando aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo... E aí eu acabei perdendo aqui, deixa eu ver. Hebreus capítulo 12, versículo 28, não me perdi não, graças a Deus, né? Eu não queria perder essa passagem. Nós vamos ver que na continuidade, ali no versículo 28, logo depois do 27, olha o que o autor diz lá na palavra. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ele fala de um reino que não pode ser abalado. Ele está falando de um reino eterno, para nós retermos a graça, pegarmos essa graça de Deus, enchermos o nosso coração com ela e sirvamos a Deus agradavelmente, com alegria, com reverência, com respeito e piedade, andando em santidade. Nós vimos então que a terra tremeu, e lá no Monte Sinai, e a terra e os céus vão tremer nos últimos dias. Foi isso que nós vemos aqui nessa palavra. Mas nós vimos também que o reino de Deus ele não se abalará, porque durará por toda a eternidade. E a Bíblia nos ensina, Jesus mesmo fala sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha, a Bíblia vai nos ensinar a edificarmos sobre um fundamento que seja sólido. E não só sólido, imóvel. Devemos edificar sobre um fundamento imóvel e eterno. E esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, fala dele aí para outras pessoas, nos ajude. Tudo que você fizer, escreve aí uma mensagem dizendo o que você acha, se você concorda, se você tem um pensamento diferente, ou se essa palavra te abençoou, deixa aí seus comentários, que isso ajuda o impulsionamento do nosso vídeo e do nosso canal, tá bom, queridos? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, nós nos vemos aí na próxima oportunidade. Aí, se você puder, todas as manhãs eu tenho colocado um devocional também para você acompanhar uma palavra curtinha, no máximo entre 3 a 5 minutos, e ali é uma reflexão diária, Talvez algumas pessoas vejam aí como a apresentação do vídeo, não aparece o meu rosto, aparece uma tela preta escrito despertar. Entra lá, assiste, enfim, e faz aí o que você quiser, tá bom, querido? Vocês sabem tudo isso daí. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau.